Olá, meus amigos. Nós estamos num momento de importância muito profunda, onde as profecias começam a dar seus sinais finais, que a igreja vai terminar, que a igreja do Corpo de Cristo vai terminar, e que um povo chamado Corpo de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que tem Jesus Cristo como cabeça da igreja, não tem o Messias como cabeça da igreja, não. Tem o Cristo Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o qual Deus o colocou para ser como título maior, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele foi colocado por Deus para ser o cabeça da igreja e corpo de Cristo. E esta mensagem foi obliterada, foi barrada, foi ocultada pelas trevas, através de pessoas que se diziam teólogos, estudiosos, pesquisadores, que vieram durante os séculos e séculos e séculos desta era cristã, dizendo que as suas teologias, seus conhecimentos, suas pesquisas eram muito mais profundas, muito mais relevantes, muito mais de impacto, de ensino para a igreja, o corpo de Cristo, do que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, para o povo de Deus, o corpo de Cristo nas nações. Isso é uma coisa assim, estupefata, uma coisa assim absurda, louca e doida. Eu estou aqui para falar a você nesse ponto da verdade da mensagem paulina oculta por 2000 anos, por esses ditos teólogos, estudiosos, pesquisadores, pastores, que sempre disseram, via Satanás. Interessante isso aí, porque as pessoas pensam, mas por que Satanás está também na igreja? Está. O mundo jaz no maligno, Jesus disse. Jesus diz também, eis que vem o príncipe deste mundo e nada tem com ele. Ele é ardiloso, perigoso. E esses tais, então, se permitiram ser usado por Satanás para barrar uma mensagem. Assim como Israel rejeitou a mensagem de Deus para eles, para a libertação e resgate universal, a igreja, através desses líderes, rejeitaram, barraram a mensagem da cruz. E um ponto que Paulo fala é muito importante. Vou ler para você, mas antes, sou José Maria. Nosso canal é o Pregador da Cruz, convoca você para estar conosco, para você nos dar realmente um apoio para que a palavra de Deus possa chegar aos rincões deste mundo. O teu like é muito importante. Teu forte like, porque não é eu que peço, é o YouTube que pede para poder fortalecer e mandar esses estudos, essas mensagens do coração de Deus para o mundo afora. Então, me dá um like aí e também se inscreva no nosso canal, o Pregador da Cruz, que é muito importante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E é um ponto que eu quero passar para você aqui, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, mandada da igreja de Corinto para os romanos, creio que foi a Febe que levou essa carta para os coríntios. Febe era uma das empresárias da época que abraçou a fé no Senhor Jesus e era uma discípula do apóstolo Paulo. Então, mas a carta fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 16, carta aos Romanos, versículo 25, fala, isso é para calar a boca, cessar, abafar, ensurdecer, eliminar esses tais que conseguiram
entre aspas, nublar a mensagem da graça verdadeira para o povo. Esse poderia ter evitado, nesse século todo aí, mentiras, falsidades, desencaminhar. As bênçãos verdadeiras que era para a igreja, eles jogaram para fora, deixaram migalhas. E hoje está aí, ó, nesses 80 anos para cá, 100 anos para cá, heresias e mais heresias, fantasias mais fantasias, loucura mais loucuras de pecadores, que eu tenho visto hoje na rede social, tenho visto já acompanhado ao vivo e agora, infelizmente, a rede social está aí para mostrar o que é bom, o que é ruim, e mostrar a face de uma igreja falsa, uma igreja mentirosa, uma igreja apóstata, uma igreja corrupta, uma igreja totalmente perdida, sem a essência da mensagem da graça, com suas bagunças sendo colocadas nas redes sociais para escárnio e zombaria na sociedade. Poder ter conhecido a mensagem da graça verdadeira e ter evitado esta vergonha de escandalizar o nome de Deus e evitar que as nações, as pessoas do mundo não blasfemassem o nome de Deus. Então, eu quero ler para você aqui, esse assunto é importante, é muito importante. Aqui vai dizer então, o apóstolo Paulo fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Veja bem, o meu evangelho. Ele recebeu no terceiro céus, está no paraíso, onde ele fala, em 2 Coríntios capítulo 12, no paraíso, recebeu do Senhor Jesus esta mensagem. O meu evangelho, ele defende seu apostolado, porque ele não andou com o Senhor Jesus, ele não caminhou com o Senhor Jesus, ele não esteve 3 anos ali, literalmente, na escola, no seminário do Senhor Jesus, andando por toda Judéia, Samaria, todos os lugares ali, ele não andou. Ele não andou, não teve com o Senhor Jesus, ele não foi discípulo escolhido pelo Senhor Jesus. Ele não foi um apóstolo consagrado, ele não esteve com o Senhor Jesus. Ele não viu os milagres, as maravilhas que o Senhor Jesus fez como apóstolo. Viu como soldado do Sinédrio, como estudante de teologia, como um dos fariseus na faculdade hebraica, a discípulo aos pés de Gamaliel, seu mestre. Ele viu Jesus, mas estava cego, surdo e coração endurecido como os demais judeus no passado e no presente como está. Mas ele também não esteve em Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles falaram línguas para cada nações, não línguas bagunçada, hoje, balbuciando, mentira, essa balbúrdia, essa parafernália infernal, não. Os 12 apóstolos falaram línguas, dialetos, entendeu? Linguagem, como é hoje o português, o francês, o alemão, o polonês, o russo. Então, se fosse hoje, esses apóstolos falariam numa grande congregação ali que estava ali em Jerusalém, eles falariam perdão a essas nações. Pessoas, judeus que moravam nessas nações, língua portuguesa, francesa, língua russa, língua japonesa, árabe, estavam todos ali. Eles falaram para que esses judeus ouvissem na sua língua, onde eles nasceram, moravam, para depois ouvir a mensagem do Messias que havia sido profetizado, veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitado, e levariam essa mensagem para o mundo. Ele não estava, o apóstolo Paulo não estava nesse movimento aí, mas é que ele fala aqui, mas ele fala o meu evangelho, do qual recebeu do mesmo Senhor Jesus, só que não foi aquele de Mateus 28, de 18 a 20, ide por todo o mundo, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele não esteve lá naquele monte ali, antes de São Jesus subir para o céu, ser elevado para o céu, depois de 40 dias após a sua ressurreição, ele não esteve ali. Não, ele não esteve ali. Não esteve.
Não estava ali, não estava nem ali com os 12, nem com os 30, 70, os 100, 200, 1000, ele não estava ali. Ele estava em outro lugar. Mas esse mesmo Jesus, sentado à direita do Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o elevou a esse Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, o matador da igreja, o sanguinário, o cruel, o carrasco, o tirano da igreja primitiva, da era apostólica, e ele então foi elevado aos terceiros céus. Ouviu palavras inefáveis, palavras da linguagem celestial, da qual ele fala que para o homem não é lícito falar, não tem motivo. E esta mensagem recebeu de lá. E aqui ele fala então, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Deus que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Ele fala aqui, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que estava oculto, guardado, o mistério que desde os tempos eternos estava oculto. Oculto aonde? Me diga, vamos dizer aqui, vamos entender a mensagem verdadeira. Onde estava oculto esta mensagem aqui? Oculto em quem? Aonde? Quando? Em que época? Estava oculta, aqui fala, que esteve oculta em Deus, o Todo-Poderoso Senhor. Oculto em Deus, mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Esta é a mensagem de Paulo. Não é a mensagem que São Jesus deu para os apóstolos, não. Quando você lê as cartas paulinas de Romanos a Filemão e até Hebreus também, você percebe o discernimento, a sabedoria, a inteligência, a organização, a estrutura, a profundidade desta mensagem. E você pode fazer uma comparação, um paralelo com as demais epístolas gerais de apóstolo Tiago, Judas, Pedro, dos próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro do Apocalipse. Você pode fazer um paralelo, fazer uma comparação, não encaixa em nada ali, a não ser o que é a mensagem de Deus. São mensagens de Deus, mas que há uma diferenciação muito grande ali. São totalmente conflitantes, porque a mensagem dos apóstolos ficou bem claro. Como o Senhor Jesus falou que não foi enviado senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele deixou claro. E que a mensagem que os apóstolos levaram para o mundo, e deveria levar, e não foi, porque o processo de levar essa mensagem para o mundo seria dos 12, depois ali os demais discípulos, a nação se convertendo, as autoridades de Israel, os sinédrios, os governantes se convertendo ao Messias, e aí então viria o estabelecimento do Messias, como já disse aqui em outra live, quando Estevão falou perante o sinédrio e calou a boca deles, falou a verdade crua e nua, achincalhou, jogou eles no chão, demonstrou, abriu o leque, abriu o armário deles da hipocrisia, da sujidade deles, e falou para eles, vós que sempre resistiu ao Espírito Santo. É como hoje a igreja mentirosa, hoje, que diz que é a igreja de Cristo hoje, não, a igreja mentirosa, que desobedece, resistir sempre ao Espírito Santo, fazendo balbúrdios, fazendo loucuras, fazendo espalhafatos, escândalos mais escândalos, hipocrisia mais hipocrisia, um mercado da palavra de Deus. Essas são as pessoas que já vêm rolando há muitos séculos, inimigos da cruz de Cristo, Paulo fala, e resistindo sempre ao Espírito Santo. Então, Estevão falou para aquelas autoridades de Jerusalém, o sinédrio, a nata do conhecimento, ali estava forense, advogado, PhD, bom, tudo nego conhecedor da palavra, tudo nego velho, tudo nego barbado, tudo rodado, tarimbado, mas
tarimbado na mentira, tarimbado na corrupção, na sujeira, tarimbado em contravenções, tarimbado em corromper, fraudar a sociedade, o povo de Israel, da qual o Senhor Jesus falou muitas vezes para eles, raça de víboras, sepulcros caiados. Então foi esta mensagem que Jesus veio batendo com eles para que eles pudessem entender que ele estava errado. E Estevão veio falar para eles isso também. E eles então pegaram Estevão, mataram Estevão. E apedrejaram Estevão. Então, esse Paulo aqui, que está com essa mensagem que fala o meu evangelho que eu recebi dos céus, do Senhor Jesus, ele estava consentindo também no apedrejamento de Estevão, porque ele estava no mesmo patamar de cegueira espiritual, surdez espiritual e endurecimento do coração, como o próprio Isaías, capítulo 6, fala. O Senhor Deus falou para ele, vai, porque esse povo vai ficar cego, surdo e coração endurecido, até que um dia haja um arrependimento, um despertar deles e eu escure. E quando vai acontecer isso aí? Quando o Senhor Jesus de fato vier, após a grande tribulação, descer na terra, pisar no monte das oliveiras com seus 2 pés, então começará então o milênio, o reino do Messias, o reino verdadeiro, o reino teocrático do Messias acontecerá. Este é fato, está na Bíblia isso aí. Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre um outro evangelho. Esse evangelho que não é conflitante com a mensagem que o Senhor Jesus deixou para os apóstolos, não. Por que eu digo que não é conflitante? Porque o mesmo Senhor Jesus falou uma mensagem para os apóstolos para poder levar a mensagem para o mundo. Se houvesse a supremacia judaica de conversão, eu tenho certeza absoluta, digo para você aqui, se houvesse arrependimento das autoridades de Israel com Estevão, porque foi a tríplice coroa, João Batista, Jesus Cristo e Estevão falando, João Batista tipificando Deus Pai, Jesus, Deus Filho, e Estevão, o Espírito Santo, a Trindade Divina estava ali falando para trazer Israel arrependimento. Se houvesse arrependimento desta nação naquela época, no tempo de Estevão, ou no tempo de Jesus, ou no tempo de João Batista, já não existiria mais nada. Já estávamos vivendo um novo céu, novos céus e uma nova terra. Que passou 2000 anos. Mas o reino do Messias, o reino milenar, seria de 1000 anos. Então, no arrependimento de Israel, começaria o reino, 1000 anos se passaria, então, já teria terminado todo o ciclo humano na Terra. E já estaria vivendo já uma era espiritual de novos céus, uma nova terra. Você está percebendo? Então Deus colocou de lado essa nação de Israel, colocou no profundo sono, porque aqui fala então que o meu evangelho para vos confirmar. Então o meu evangelho que eu recebi, a revelação do mistério, Efésios capítulo 1, você pode pesquisar, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo fala assim que nós, a igreja e o corpo de Cristo, isso não está no Velho Testamento, pode buscar lá. Você pode buscar lá, pesquisar, ver se você vai encontrar um texto paralelo ligado a esse texto que Paulo copiou, colou aqui no Novo Testamento, em suas cartas. Esse texto que fala porque fomos eleitos antes da fundação do universo. Desde quando o povo do Velho Testamento, a nação de Israel, foi eleita antes da fundação do mundo. Quando Deus falou com eles para ser uma nação santa eleita, quando foi? Sim que essa proposta de Deus estava oculta em Deus antes de tudo existir, concordo com você, em número e gênero. Mas que a igreja, o corpo de Cristo está no Velho Testamento, uma grande mentira, uma grande farsa. Para esses judaizantes, pastores judaizantes, missionários judaizantes, que estão aí cheios de bandeiras de Israel nas costas, cheios de tubá, tocando sofá nas igrejas, todos com os aparatos judaico, hebraico ali, tentando judaizar-se, a igreja, o corpo de Cristo, conflitando com a mensagem que Deus deu para a igreja verdadeira, pregar ao mundo, que é a mensagem paulina.
Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o Israel hoje, é esse Israel aqui que Paulo fala. Já falou, tinha falado para você aqui, fala aqui no livro de Atos, você pega esse livro de Atos, Atos capítulo 28, e vamos dizer aqui, interessante, que fala, meu Deus, quanta ignorância, quanta falta de entendimento, quanta estupideza, quanto endurecimento. Israel estava surdo para ouvir a palavra de Deus, estava com os olhos cegados, estava com o coração endurecido para ouvir a mensagem de Deus. E a igreja, pastores, missionários, membros, diáconos, um montante aí no mundo todo, estão mesmo igualzinho a Israel, cego, surdo, coração endurecido para ouvir a verdade. Estão comendo migalhas da mensagem de Deus, migalhas. É como você fazer uma dieta alimentar para a sua saúde, para a nossa saúde, e comer alimentos errados, comermos alimentos impróprios para a nossa saúde, vão fazer mal para o nosso corpo, para o nosso organismo, ao invés de trazer saúde, vai trazer doenças, vai trazer um convalescimento mais pesado, mais rápido para a nossa saúde, porque a dieta não é aquela para o nosso organismo. Então a igreja está doente, ficou doente 2000 anos, porque comeu durante esses 2000 anos mensagem não apropriada para o corpo de Cristo, não comeu o verdadeiro alimento espiritual da mensagem de Paulina. Então aqui fala assim, então para o povo de Israel, para dizer aqui, para terminar aqui, para mostrar que a igreja, o corpo de Cristo, o cabeça da igreja, o corpo de Cristo é o Senhor Jesus Cristo, mas o fundador da mensagem que foi levada, foi escolhido por Deus para levar mensagens para o mundo, para as nações. Não foram os 12, foi sim apóstolo Paulo. Mensagem de apóstolo Paulo para o mundo, foi apóstolo Paulo escolhido. Aceite ou não aceite, dor no coração, se revolte, pode ficar chateado, zangado, pode torcer o nariz, pode pensar o que for de mim, pode pensar o que for, mas a verdade seja dita. Ele fala aqui para os judeus, quando ele estava tentando mostrar para os judeus que ele estava lá em Roma, preso já, para mostrar que mensagem ele estava tentando dizer para eles. Olha o que acontece aqui, ó. Ele fala assim, então, que versículo 3, 23 de Atos 28, fala assim, e havendo lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele, judeus, à pousada onde ele estava, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Aqui o reino de Deus é tudo, tá, gente? Não é Israel, não. Não é Israel. O reino de Deus não é lá, não. Não é só Israel, não. O reino de Deus é tudo. Tem duas formas de perceber o reino de Deus. O reino de Deus pode ser todo o universo, tá certo? O reino de Deus pode ser todo o universo. A terra é o universo, e tudo que nele há. Reino de Deus, né? E procurava persuadi-los à fé de Jesus. Persuadi-los, convencê-los à fé de Jesus. Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde manhã até a tarde. Porque tentando persuadi-los à fé de Senhor Jesus. Para mostrar que o Jesus Cristo, que foi na cruz do Calvário, e morreu, ressuscitou, era o Messias profetizado pelos profetas de Moisés. E fala assim, alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discórdia e aquela confusão, aquela balbúrdia, aquela pancadaria ali, se despediram, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo, não ele falou, não foram os profetas. Correto que os profetas falaram pelo Espírito Santo, escreveram pelo Espírito Santo, ensinaram pelo Espírito Santo, foram mortos por causa de falar a verdade pelo Espírito Santo. Mas ele fala aqui, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Ó, citei para vocês, Isaías 6, dizendo, vai este povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo e vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos
ouçam, nem de coração entendam, se convertam e eu os cure. Paulo usando as palavras do profeta Isaías, capítulo 6. Então ele fala assim, agora terminando, seja pois notório a vós judeus, que estava ali, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, nações, e eles ouvirão esta mensagem. Como falei, entendeu? E havendo-lhe dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Esta mensagem é para os gentios. Esta mensagem é para os gentios. As cartas paulinas, a mensagem paulina. Quando ele estava dando relato dele, o testemunho dele, na escadaria, lá, no templo lá, quando o comandante Lísias foi buscar ele, para poder realmente salvar os judeus, ele pediu para falar com os judeus, falou em língua hebraica, mas antes disso, Deus falou assim, para ele, o Senhor Jesus falou para ele assim, saia de Jerusalém. Saia de Jerusalém porque eles não vão ouvir a tua palavra. Ele estava relatando aquilo para os judeus ali. Saia de Jerusalém, que eles não vão aceitar o teu testemunho sobre mim. E foi fato. Então aqui Paulo, a mensagem de Paulo, totalmente clara, objetiva para os judeus, não, para a igreja. Agora, judeus e gentios, porque a salvação de Cristo agora, na cruz do Calvário, é para os judeus e gentios. A Bíblia fala, esse é um estudo que eu vou fazer mais para frente, que o corpo de Cristo, a mensagem do corpo de Cristo é tanto para os judeus e também para os gentios. Porque Deus fez um só, judeus e gentios, uma nova criatura em Cristo Jesus. A mensagem da graça paulina, uma mensagem profunda, gostosa, maravilhosa, e poderia ter salvado a igreja desses escândalos, dessa apostasia tremenda que já vem rolando de séculos e séculos e séculos. Mas, infelizmente, como Pedro falou, homens indoutos, homens ignorantes, estúpidos, inconstantes, distorceram essa mensagem para a sua ruína. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aquele abraço, até a próxima live.